Lembro de ministra jogando vinho na cara de senador, mas era tudo meio bastidores. Isso aqui é acusação braba de assédio sexual envolvendo ministros de Estado, colegas. Conta pra gente aí do caso Silvio Almeida, o que você conseguiu apurar pra nós, Mônica? Olha Bom só, dia. Megali, isso também se tentou deixar nos bastidores, né? Uma coisa que eu sei porque eu participei, eu vivi e eu fiz. Essa informação, por exemplo, chegou para mim há muitos meses. Eu tentei falar com a ministra Aniele Franco, que é quem acusa o ministro Silvio Almeida de assediá-la sexualmente. Várias vezes a ministra não negava, não confirmava, e sem um depoimento dela é impossível publicar qualquer coisa. Impossível a gente fazer uma acusação desse calibre, de um crime dessa magnitude contra uma pessoa, sem o respaldo de um documento, de um registro, de um depoimento. Ela não queria dar esse depoimento, ela não deu esse depoimento, porém, ela falou isso para diversas pessoas do governo. E aí a situação do governo hoje é uma situação dramática, porque você tem um monte de gente sabendo, ouvindo o relato de um crime e nada foi feito, e agora algo precisa ser feito a partir do momento em que veio à tona, né, por meio do site Metrópolis, que publicou, mesmo sem o depoimento dela, mas baseado em denúncias feitas no Me Too, a organização que acolhe mulheres que fazem denúncias desse tipo de crime e querem se manter no anonimato, né, num primeiro momento. Então, a partir do momento que isso criou-se um fato político, eu estou fazendo esse relato aqui, né, porque a ideia era, de fato, que a ministra desse um depoimento, mas ela nunca quis dar esse depoimento. Então, isso é um fato. Ao mesmo tempo em que ela não dava esse depoimento público, internamente ela fez o relato para mais de uma pessoa, mais de um integrante. Agora, o governo já avalia, o Megali, que a permanência dele à frente da pasta dos direitos humanos e cidadania é insustentável. Quer dizer, falta definir se ele pede demissão ou se o Lula o exonera nas próximas horas. Eu apurei que o próprio ministro ainda não tomou essa decisão, mas ele avalia a possibilidade de se antecipar, né? Ele desmente com muita veemência essas acusações, ele diz que isso é uma armação, ele diz que não houve nada disso, ele diz que querem derrubá-lo do governo, né? E fala que a organização Me Too quis interferir em licitações do Ministério que a equipe dele não deixou e que essa seria uma das motivações para esse tipo de denúncia. Esses são os argumentos dele, né? Então, ele, neste momento, está disposto a se defender e até a partir para o ataque. Diante do silêncio da Aniele, que ainda dura, a situação é bem complicada, né, o Megali, porque ela não dá essa palavra, ou pelo menos não deu, pelo menos publicamente. Por outro lado, quer dizer, um presidente como Lula, que passou 580 dias em uma prisão, que ele disse que foi injusta, né, ele não tem como demitir uma pessoa sumariamente sem deixar a pessoa falar, pelo menos, sem deixar a pessoa apresentar os seus argumentos de defesa. Foram estabelecidas aí investigações, a AGU, a Advocacia Geral da União, e a Controladoria Geral da União vão fazer uma apuração rápida, veloz, para dar um parecer ao Lula, e o Lula, segundo eu apurei, no governo, deve se reunir e deve chamar para conversar tanto o Silvio quanto a ministra Aniele Franco, para daí tomar uma decisão. Agora, se o ministro Silvio, independentemente dos seus argumentos de defesa, permanecer no governo, é muito difícil, né, apresentar qualquer tipo de defesa, estando num cargo de tanto destaque de direitos humanos. Isso vai para usar aquela expressão comum, né, vai fazer o governo sangrar muito, vai fazer o próprio ministro sangrar, quer dizer, é considerado inviável, né, considerado inviável pelo núcleo mais central do governo que ele permaneça no cargo. Agora, vamos deixar as coisas acontecerem. Lula está em Goiânia, está viajando, vai para Brasília mais à tarde, e aí tudo vai acontecer a partir do momento em que ele desembarque na capital, né? Aí ele vai poder conversar com os ministros e tomar essa decisão, ou levar o ministro a tomar essa decisão de deixar o cargo, Megali. Que o A Silvio única Almeida se defende. alternativa seria a ministra Aniele Franco vir a público falar tudo isso é uma mentira, mas ela não veio e tudo indica que não virá, né? Porque o silêncio dela fala muito mais, grita, né? Grita o silêncio dela, é uma manifestação, né, Megali? Então,
já está dado aí que a ministra não vai, muito pouco provável que a ministra desminta, porque se fosse para desmentir, ela já teria desmentido. E teria desmentido para você também nos bastidores, vamos combinar, né, Mônica? Eu queria... Sim, não, nunca desmentiu, nunca então confirmou, nunca quis falar, mas nunca desmentiu. Porém, vou jogar para você na aquela... Rádio Band News FM falar uma coisa baseada em offs, né? Mas tá imagina a Mônica Bergamo me liga e fala, ô Megali, ô Carla Bigato, eu recebi a informação de que o Megali anda te assediando. Aí a Carla, não comentarei. Imagina, cara, eu suponho, acho que conhecendo a Carla, ele ia falar, não, é mentira. Isso é mentira. Mas, diga, Carlinha. Não, então, eu ia justamente perguntar pra Mônica, porque, assim, são pontos, como diz o Megali, tem muita carne em volta desse osso pra gente destrinchar, né? A Mônica tá falando de implicações políticas e que podem acontecer e devem acontecer no governo algumas movimentações a partir dessa denúncia. Aí eu queria só comentar com a Mônica que hoje pela manhã a Janja postou uma foto, né, Mônica, dando um beijo na testa da Aniele Franco. Então isso também diz muita coisa, apesar de não ter informação ali oficial, não ter conteúdo de denúncia, é uma imagem que fala bastante, é bem simbólica. O que é que a gente tem de conteúdo até agora? É a nota pública do Me Too no Brasil, né, dizendo que a organização confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização, receberam acolhimento psicológico e jurídico. O que a gente tem de informação, por enquanto, desse caso, é a confirmação do Me Too e informações de bastidores, certo, Mônica? Porque os nossos ouvintes estão um tanto confusos e tentando montar esse quebra-cabeça, perguntando o que é que se tem de denúncia até agora? É só a Aniele? Pelo jeito não, tem mais gente. E que fala o quê, Mônica? Olha só, são duas coisas paralelas, né, que correm paralelas. Uma coisa são as mulheres que buscaram o Me Too para fazer essa denúncia. Elas buscaram de forma anônima e fizeram relatos ao Me Too contra o ministro Silvio Almeida. O ministro não pôde se defender dessas denúncias porque elas estão sendo feitas de forma anônima, elas não foram formalizadas, né, à justiça. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, ao mesmo tempo em que isso acontecia, uma ministra do governo Lula, a ministra Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, relatou a integrantes do governo esse suposto crime, né? Eu digo suposto aqui porque as coisas estão sendo apuradas. Então, ela fez os relatos de que ele a assediou. Eu não tenho informação de que ela procurou o Me Too, porque se ela não queria dar um depoimento público e não formalizou essa denúncia na CGU, na AGU, não formalizou, não estou dizendo que ela não conversou com os ministros, ela não iria procurar uma entidade externa ao governo, né? Se ela queria, de alguma forma, tentar preservar o governo desse escândalo, eu imagino que ela não procurou essa entidade, mas essa entidade, a informação que eu tenho é que em um determinado momento a procurou também para conversar informalmente, mas enfim. Então, são essas duas coisas que explodiram agora ao mesmo tempo. Explodiram as acusações, as informações de que havia essas denúncias no Me Too. Essas informações eu não tinha, essa informação é uma informação que veio pelo site Metrópolis, e o site Metrópolis citou a Aniele, né, como uma outra vítima do ministro. E aí, essa é a minha parte que me cabe aqui. Essa informação também tinha chegado para mim, de que a ministra Aniele relatava para diversas pessoas que tinha sido vítima de assédio. Eu a procurei e a ministra Aniele não negou, porém não confirmou e não quis dar depoimentos, não quis trazer a público essas denúncias. Então isso tudo ficou nos bastidores do governo. Isso circula pelo governo há bastante tempo, o que, na minha visão, expõe bastante o governo, porque era um crime sendo relatado e nada acontecendo. A partir do momento que isso veio a público, tem que acontecer, né, cara? Só faltava não acontecer nada. Então, o que aconteceu até agora, depois que isso tudo veio a público,
O Lula, o ministro Silvio Almeida, disse que pediu as investigações, que isso partiu dele, que ele quer que tudo seja investigado porque ele quer ter oportunidade de se defender, e também o Lula teria ficado muito tenso, preocupado, achando gravíssimo e pedindo que a apuração fosse rápida. Depois que essa apuração for feita, então o Lula vai conversar com o Silvio Almeida, vai conversar com a Aniele. O Lula não pode ser o apurador disso, né? O Lula tem que ser, de uma certa forma, o juiz disso. Depois de tudo apurado, ele tem que decidir. Ou o ministro Silvio Almeida decide antes, pede demissão. Aí resolve, vamos dizer assim, do ponto de vista político e do governo, resolve a situação. E aí vai ter, obviamente, as apurações e ele, obviamente, com todo o direito de se defender. Agora, no meio disso tudo, você tem uma ministra em silêncio, pelo menos publicamente. Ela não se manifesta. Só que na hora em que ela não se manifesta, o silêncio dela grita. É estrondoso, né? O estrondoso barulho do silêncio. Porque ao silenciar, ela confirma. Então, como disse o Megali, se alguém falasse isso para Carla gritaria aos quatro ventos que é mentira, né? Se a Carla não grita... Ficar quieta é o meu mesmo que dizer que sim. É o mesmo que confirmar, né? É um grito ainda maior. Então, essa é a situação. E o que vai acontecer hoje? Hoje vão acontecer essas apurações rápidas e o Lula deve conversar com os dois. É a expectativa que ele converse com os dois. Não está na agenda, não está marcado. Mas é o que todos esperam que aconteça.